Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos assistir à apresentação do André. O André defendeu a dissertação dele em maio. Ele foi, em 2020, ele foi o primeiro a defender já na pandemia, né? E na época ele ainda foi presencial lá no campus apresentar. E hoje ele gentilmente aceitou vir aqui conversar conosco, já que na época as gravações não eram tão comuns, né, das defesas. E ele vai conversar com a gente e apresentar um pouquinho sobre a pesquisa dele durante o mestrado. Então, te passo a palavra agora, André, fica à vontade. Obrigada pela presença. Obrigado, Camila. Obrigado, professor Eliane, pelo convite. Sempre um prazer. E é interessante voltar a essa apresentação depois de bastante tempo, mais de um ano, né? Agora mais calmo, mais tranquilo, sem a pressão de uma banca para avaliar o trabalho, né? Já sabendo que foi, já passou. Uma experiência interessante. Então, bom dia aos colegas. Alguns eu reconheço, já fomos colegas na licenciatura. É legal ver vocês aqui. Bom, então, começando a apresentação do meu trabalho. O título do trabalho é Física Quântica, História e Filosofia da Ciência, Conceitos, Vida, Crenças e Religiosidade como Motivadores na Aprendizagem de Física. Então, só o título já é praticamente um resumo do trabalho, né? A gente trata de várias coisas. O foco está, então, em Física Quântica, História e Filosofia da Ciência. Minha orientadora foi a professora doutora Neuza Massoni, aqui do nosso PPG, né? PPG Ensino, e o orientador foi o professor Dmitry Radmichev, que é do programa de pós-graduação da Física. Uma introdução, então, que é importante destacar é que a física quântica no ensino médio ela já não é mais uma novidade, né? A gente ainda fala como se fosse algo bastante novo e diferente, mas na verdade já vem há bastante tempo se falando nisso. Então, sempre um estudo constante, digamos assim, uma luta constante para que de fato chegue no ensino médio, né? É muito falado há muito tempo, mas de fato pouco chega. Aqui um trabalho de um colega nosso do PPG, o Luiz Rosa, ele coloca que a física quântica tem se mostrado como um conteúdo de importância indiscutível, né? Então, não há mais necessidade de ficar discutindo por que física quântica é importante levar para o ensino médio. Há um consenso de que é importante e precisa ser discutido agora como levar de fato, né? Um texto mais antigo do Terrazan, ele fala que não é possível vivenciar e participar plenamente do mundo tecnológico atual sem o mínimo de conhecimentos básicos dos desenvolvimentos mais recentes da física. Isso é uma coisa interessante porque, na verdade, o aluno, né, no ensino médio, que é o nosso foco, ele não precisa saber física para usar o smartphone, o computador, não precisa saber física quântica. Mas agora, para entender criticamente, dar uma opinião sobre as coisas que ele usa, e etc., então sim, ele precisa conhecer a física. Por exemplo, por que os Galaxies, há uns anos atrás, eles estavam explodindo? Por que não é bom dormir com o celular na tomada perto de si? Será que o celular libera radiação? Esse tipo de coisa, né? Uma opinião com crítica sobre esses assuntos, então sim, tem que ter um conhecimento mais básico sobre alguns tópicos de física. Principalmente quântica, que é o nosso foco aqui, né? Bom, e então tendo em mente que a gente queria trabalhar com quântica, a gente tratou a história e a epistemologia da ciência, né, da quântica, como uma possibilidade. É uma área que a professora Neuza trabalha bastante, então a gente foi por esse caminho. A questão também de mostrar o desenvolvimento da quântica, né, de um viés mais humanitário, assim, mais humanista, digamos assim, que é mostrar a ciência como uma construção humana, né, mostrar os desenvolvimentos da física quântica do ponto de vista de quem desenvolveu, né? Que é muito comum a gente falar dos conceitos e não fala, mas quem que pesquisou isso, como chegou ali, né? Então, ensinar a ciência tendo isso em mente pode ser bem frutífero. E também um desafio de mostrar o real curso da história, né? Porque, às vezes, para fins didáticos, a gente acaba resumindo demais, às vezes cometendo alguns erros historiográficos. E olhar para a história e filosofia da ciência podem nos ajudar a resolver esses diversos pequenos problemas.
Mas vocês viram ali no título que tinha a palavra religiosidade, né? Como é que isso se encaixa no trabalho? Bom, em primeiro lugar, isso é um desejo que eu tinha de tentar falar de um pouco de religião, digamos assim, mas mais de religiosidade, para ver como é que é a distinção entre esses dois termos. Em resumo, a gente diz que, então, a religião ela é importante na nossa sociedade, né? Isso é uma coisa que acho que podemos concordar, que mesmo que em tempos de crise as pessoas não abandonam as crenças, né? Às vezes preferem ou só dão ouvido à ação religiosa. E a nossa situação atual é um exemplo, né? O que tinha escrito no começo da pandemia ainda vale. Por exemplo, muitas pessoas que não querem tomar vacinas, muitas vezes é por algum motivo religioso. No caso do que a gente trabalha aqui, é como essas concepções religiosas podem afetar o ensino, a educação, né? Vai se dar, por exemplo, na aceitação de tópicos um pouco mais. Tá mudo o teu microfone. Mas, ô Liz, acho que caiu geral. Uma galera caiu. Ah, tá. Pode ser. E só bah, que loucura. Como eu tô do celular, eu não consigo ver as outras pessoas. Achei que tinham fechado o microfone dele. Não, ele caiu a prof, a Camila, estão tudo voltando agora. Alô, alô. Eu não sei, foi só eu que caí, pessoal? Eu não sei o que eu. Não, foi bastante gente, quase mais da metade da turma. Ah, que bom, né? É sempre bom que acontece. Pelo menos uma pausa para mim respirar aqui, tomar uma água. Bom, a professora não voltou ainda, parece, né? Ela também caiu. Foi uma queda coletiva. A gente está em solidariedade com o time do Grêmio, né? E vai cair. Você espera ela voltar ou eu vou falando? Pode seguir, que depois a gente edita essa queda. Tá bom. Ok, então. Bom, então continuando. No nosso caso, a gente quer falar de religião, como ela influencia, né, a questão da educação, do ensino. Por exemplo, aqui um trabalho da Montanhês, 2018, se não me engano, esse trabalho foi publicado na Scientific American, uma revista importante, então. Ela estudou como a religiosidade influenciava a aceitação da teoria da evolução. E ela mostrou que os alunos mais religiosos eles têm muita dificuldade de aceitar a teoria da evolução, aos pasos que os menos religiosos aceitam mais tranquilamente. E outros trabalhos também vão falar, por exemplo, no caso da física, bastante da teoria do Big Bang, entre outros assuntos. E bom, como é que isso se encaixa, então, no nosso trabalho, na questão do viés histórico e epistemológico, de filosofia da ciência? O que a gente tentou trabalhar, então, foi abordar de forma suave, à medida que a gente falava dos cientistas por trás do desenvolvimento dos conceitos físicos, o que eles acreditavam, né, a religiosidade deles, né, desses cientistas envolvidos no desenvolvimento da quântica. E, eventualmente, se isso influenciava o próprio trabalho deles, né, como cientistas. Agora eu não consigo passar o slide. Eu vou tentar fazer o upload de novo aqui. Peço desculpa, pessoal, não sei o que está se passando. Deve ser alguma instabilidade do Uniconf mesmo. Pois é. Tá, eu acho que agora vou... Tá, pronto. Ok. Certo, então temos essas coisas em mente, então, né, de ensino de física quântica, de viés humanitário, para humanista, né, para falar da história da ciência, e a questão da religiosidade dos cientistas, né, e daí
Então, como que nós abordamos isso em sala de aula e na pesquisa? Algo interessante que a gente viu que quando falando de quântica, né, e até um pouco por falar dessa questão de religiosidade, aparecia o que um autor que a gente utilizou, Sérgio Moscovitch, chama de escândalos do pensamento social. E no nosso caso se refere ao misticismo quântico, que a gente observava que alguns alunos tinham algumas concepções de misticismo relacionadas à quântica. Por exemplo, outro escândalo do pensamento social que é bastante comum é, por exemplo, o terraplanismo, né? No nosso caso, então, a gente tenta tratar, acabou consecutivamente tratando do misticismo quântico e utilizamos como um referencial de aprendizagem, né, a teoria das representações sociais. Próximo slide, no slide seguinte, vamos falar mais precisamente disso. Para abordar a questão de ciência e religiosidade, mostrando que as duas não são necessariamente em conflito, né, conflitantes, nós utilizamos a epistemologia de Feyerabend. E para falar de religiosidade, a gente falou um pouquinho do William James, que é um psicólogo e médico que fala bastante sobre questão religiosa e analisa essa questão assim bem cientificamente, digamos assim. Então, tendo essa introdução em mente, a gente escreve aqui as questões de pesquisa que guiaram o nosso trabalho. Primeira questão, como ensinar física quântica, com um viés histórico e epistemológico, de maneira a promover uma representação social da ciência, né, Moscovitch, que a gente viu ali, alinhada com o saber científico atual. E a outra questão de pesquisa é se é possível mostrar na educação científica que as crenças do pesquisador não embaraçam, tampouco impossibilitam seu fazer científico, e o que se aprende quando se tenta esta perspectiva. Os objetivos, então, que nos conduziram são os seguintes, né? A gente tem um objetivo geral, mais importante, digamos assim, que é promover o ensino de física quântica de maneira conceitual, né? Sem tanta abordagem matemática, uma abordagem matemática mais leve, mais secundária, e efetiva com base nos nossos referenciais teórico-epistemológicos. Então, a grande questão é ensinar física quântica de modo conceitual. E, tendo essas nossas discussões até aqui em mente, também traçamos aqui objetivos específicos. A elucidar meios de proporcionar o ensino de física quântica com viés histórico e epistemológico de forma a aproximar a representação social dos alunos do saber científico atual, de modo a promover uma alfabetização científica e uma apresentação adequada do conteúdo físico. E o outro objetivo específico é promover discussões de forma de mostrar que a religiosidade não embaraça a atividade científica, evidenciando que a ciência é para todas as pessoas, independente de crenças e das peculiaridades que o indivíduo possa ter. Bom, com essas questões em mente, o primeiro passo assim, da nossa pesquisa foi olhar o que está sendo dito sobre isso na literatura, né? Na nossa revisão de literatura. Então, nós utilizamos uma base de artigos que é muito boa, que é a Web of Science. Então, está bom muitos artigos em inglês e alguns em português também. Geralmente acho que revistas A1 e A2. E nós buscamos por descritores que se referem a essas questões de pesquisa de objetivos, né? 3 buscas, né? A primeira, digamos assim, mais questão mais física, os primeiros descritores, né, Quantum Physics Teaching e Secondary School. Então, para ver como está sendo levada a física quântica para o ensino médio, encontramos 19 artigos. Para a questão de representação social, a gente utilizou os escritores Social Representation and Physics. Encontramos 7 artigos. E depois, então, uma busca assim, não tão diretamente relacionada com a física, né? Science and Religion, e aí encontramos 31 artigos. Então, para a nossa revisão, a gente usou 57 no total. Assim, rapidamente, alguns comentários sobre a revisão. Tem muitas coisas distintas, então eu só
rápidos comentários aqui de algumas coisas que merecem atenção. Por exemplo, um artigo do Cuesta Beltrán. Inclusive, ele é um colombiano, o Jason Cuesta Beltrán, esteve aqui na URGS fazendo um intercâmbio aqui com a professora Neuza. Ele escreve que não há concordância quanto ao conteúdo das aulas, ou seja, ele fez uma revisão de literatura desde 1961 até 2018, e ele observou que das diferentes pesquisas em ensino de física quântica para ensino médio, não há bem uma concordância sobre o que o professor deve ensinar, que são tópicos diversos, né? E não há bem delimitado, cada um, de certa forma, pesquisa o que gosta, o que tem interesse, né? Não é exatamente uma concordância se há um tema mais importante dentro da física quântica, né? E também, claro, da física moderna. De certa forma, nessa mesma linha, a gente encontrou uma resposta, digamos assim, para essa falta de concordância. Um artigo de alguns pesquisadores holandeses, eles fizeram o que denominam de estudo Delphi, que é, de certa forma, entrevistas com professores de universidades. Eles pegaram, se não me engano, 40 universidades holandesas e perguntaram para professores de física quais conteúdos eles julgavam ser os mais importantes de serem tratados no ensino médio. E daí eles colocam aqui uma listinha com os temas mais importantes. A questão da dualidade, o comportamento corpuscular da luz, comprimento de onda de de Broglie, princípio de incerteza de Heisenberg, experimento de dupla fenda e efeito fotoelétrico. Claro que eles vão dizer que não dá para... Então, esses aqui são os tópicos que têm que ser ensinados nessa ordem. Não, isso foi tomado num contexto holandês, vai para outros contextos, pode ser um pouco diferente. Mas a gente tentou tomar isso aqui, digamos, como uma dica do que a gente devia trabalhar. Os artigos que falam sobre representações sociais, o que é interessante é que todos os artigos eles têm uma coisa em comum, que é eles almejam mapear o que um grupo social, geralmente grupos de alunos de ensino médio, mas pode ser grupos de licenciandos, pode ser grupos de professores, pensa sobre um determinado assunto. Então, representação social, em resumo, seria isso, o que um grupo pensa sobre um assunto. Perguntar qual é a representação social de um grupo sobre isso e perguntar o que um grupo pensa sobre isso. No nosso caso, o que o grupo de alunos de ensino médio pensa sobre quântica. Antes de ter aula sobre isso, claro, depois também. Eu tenho um artigo também muito interessante da Hilger e do professor Moreira, Marco Antônio Moreira, né? Que eles falam que palavras que aparecem em textos, livros, sobre esse assunto, é interessante, como água. Esse termo vai ser importante para nós também. E outros tantos, né? São relacionados com quântica. E eles então, analisaram qual é a representação social de alunos de ensino médio. E eles viram que no núcleo, a gente vai falar adiante o que é o núcleo, então, mas as ideias mais arraigadas no pensamento do grupo estava a água. Então, os alunos relacionam água com física quântica, por alguma razão. E a Hilger e Moreira discutem, então, que possivelmente é por causa de um filme, que em português, acho que pelo que eles colocam aqui, o título é O que Sabemos, em inglês, What the Bleep Do We Know? Esse filme eu não vi, mas fica aí de sugestão, caso alguém queira ver algum filme aparentemente muito interessante, né? Cientificamente duvidoso, mas enfim. O que é interessante é a questão da água aqui, e a gente vai perceber isso nos nossos resultados também. Sobre ciência e religião, então, tem várias discussões, mas o que é interessante de destacar aqui é que sobre a relação como ciência e religião se relacionam, né? Na literatura a gente identifica que há 4 formas distintas de dar essa relação. Por exemplo, aqui é mais talvez comum, ou bastante famosa, digamos assim, tem alguns cientistas famosos,
é a tese de conflito, ou modelo de conflito, que colocam religião e ciência, então, como um total desacordo. Os autores diversos da nossa revisão mostram que Carl Sagan e Richard Dawkins são defensores dessa tese. Outro autor coloca que 20% da população dos Estados Unidos concorda, sendo muitos alunos de ensino médio, a educação básica, concordam com a tese de conflito. Uma outra tese que é bastante comum entre professores acadêmicos, pelo que alguns autores discutem, coloca ciência e religião como incomensuráveis, ou seja, de domínios distintos, coisas que não dá para comparar. E alguns autores identificam que a boa parte dos cientistas do Reino Unido, cerca de 90%, então uma quantidade bem expressiva, né, de 115 entrevistados, defendem a tese de independência. Né? Então, coisas independentes que não podem comparar. Outro modelo é a tese de integração, o modelo de acomodação, que defende que religião e ciência são semelhantes em seus aspectos epistemológicos. Dá para conciliar totalmente. E os autores, eles colocam que teólogos e escolas confessionais, né, escolas católicas, mas também escolas muçulmanas, né, alguns autores discutem sobre o mundo muçulmano, e colocam que nesses cenários é comum tentar caminhar junto, né, ciência e religião. Ver como a ciência pode ajudar a reforçar o pensamento religioso, e às vezes também como a religião pode ajudar a reforçar o pensamento científico. No caso do mundo muçulmano é interessante, que é a ciência só em favor da religião. Tem, por exemplo, um artigo que a gente achou que, para uma revista de ensino de ciências, uma revista muçulmana, os caras no meio do artigo começam a glorificar Allah. E é bem surpreendente como é diferente o mundo muçulmano da nossa perspectiva. E também uma outra que é a que a gente achou mais interessante, tentou trabalhar um pouco mais com ela, é a tese de diálogo, ou também alguns chamam de modelo de compromisso, que admite-se que há uma certa independência das coisas, mas que há muitas possibilidades de conversação. Ciência e religiosidade, acima de tudo, podem conversar em certas formas, como é que essas coisas andaram juntas, como é que influenciaram uma a outra. E daí alguns autores colocam, por exemplo, o nome de Hugh Lacey, que é um filósofo da ciência, e Francis Collins, que é um biólogo do Reino Unido, se não me engano, como defensores desse modelo. Inclusive se coloca o Francis Collins como opositor do Richard Dawkins, que acredito que os dois sejam britânicos e contemporâneos. Né? Falar então rapidamente sobre o referencial teórico epistemológico que nós usamos. Como já vinha falando antes, nós utilizamos a teoria das representações sociais como um referencial tanto de análise, mas também como de um referencial de teoria de aprendizagem, teoria de ensino. Mas ensino para um grupo, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, autores como Ausubel, como Piaget, entre outros, falam de teoria de aprendizagem para o indivíduo, né? Aqui o Moscovitch está preocupado mais como o grupo, um grupo como uma coisa coesa. Então, aprendizagem para grupo. E representação social é um termo bastante usado em psicologia, e o Sérgio Moscovitch ele é o nome mais associado, então, com representações sociais. Foi ele que fez o primeiro delineamento dessa teoria. E, em resumo, a TRS, né, a teoria das representações sociais, ela tem como pilar, né, o mais importante é explorar o que um grupo social pensa, crê e representa sobre um evento ou tema. Então, no nosso caso, nós estamos interessados em explorar o que o grupos de alunos de ensino médio pensam, crê e representam sobre física quântica. Ali, no artigo da Hilger e do professor Moreira, já tinha aparecido o núcleo, né? Isso não é uma coisa que o Moscovitch fala, pesquisadores que vieram depois dele falam que numa representação social, ou seja, num pensamento de um grupo sobre um tema, vai ter ideias mais arraigadas e ideias mais periféricas. Um exemplo bem banal, se eu falo futebol,
que vem à mente geralmente é bola, é campo, é jogador, é tristeza, porque eu sou gremista. São essas ideias mais arraigadas. Esse é o núcleo da representação. E daí na periferia estaria, não sei, impedimento, torcida, coisas assim. Então, sistema periférico são as ideias menos arraigadas, do contexto social imediato, exerce forte influência, e isso é mais fácil de modificar, e no núcleo estão as coisas mais arraigadas. Por que isso é interessante? Porque, por exemplo, se a gente fala sobre teoria sobre representação social de quântica, se a gente observar, por exemplo, que os alunos relacionam muito fortemente quântica com ideias místicas, isso é um problema, porque é mais difícil de tirar essa concepção. Agora, se a gente identifica que está na periferia, é mais tranquilo. Uma aula que trate disso vai ser mais eficaz, de certo modo. A questão da epistemologia, são diversos autores, né, que podem ser usados, mas a gente escolheu usar o Feyerabend. Porque como ele tem uma visão mais aberta, assim, mais de discussão de ciência com outras formas de conhecimento, a gente achou que, pela questão da religiosidade, de repente o Feyerabend poderia ser interessante. De fato, acabou sendo bem profícuo. Aqui os livros que a gente tentou consultar, sendo o mais importante dele, o Control Método. Ele faz perguntas também o que é ciência, né? O que é método científico. E essas coisas a gente tenta discutir, até porque o Feyerabend ele era físico também, né, de formação. Inclusive, em alguns momentos ele fala sobre quântica. Então, é um autor que se encaixa bem com o ensino de quântica também. E as discussões se encaminhavam em alguns momentos para a questão da religiosidade também. Sobre a religiosidade, como utilizar isso, né, um estudo mais formal, assim, não ficar só em comentários vagos e achismos, a gente, felizmente, conseguimos encontrar um bom autor que falava o que é religião, o que é religiosidade, que é o William James. Ele tem um livro já bem antigo, que é As Variedades da Experiência Religiosa, um estudo sobre a natureza humana. E segundo, na perspectiva do William James, a gente passa a entender religião, na verdade, como religiosidade. E o James, ele separa, então, religião em si seria a instituição, ou ir à missa, digamos assim, uma coisa como uma instituição mesmo. E ele separa, então, diz que tem a religiosidade, que é aquela questão pessoal, o que as pessoas acreditam. Se uma pessoa nunca vai a uma missa, a um culto, uma reunião, mas ela tem as suas crenças pessoais, é isso que interessa ao James. E no caso da física, foi isso que nos interessou, né? A gente está preocupado o que os cientistas pensavam, acreditavam, se isso influenciava o trabalho deles, a visão de mundo deles. Aqui só colocando, então, como eu já tinha dito, que o James ele coloca uma linha divisória que atravessa o campo religioso. De um lado fica a religião institucional, de outro a religião pessoal. E a pessoal é que interessa a ele. Nessa perspectiva, ele coloca que religião passa a significar os sentimentos, atos e experiências dos indivíduos em sua solidão, na medida que se sintam relacionados com o que quer que possam considerar o divino. Isso é interessante, que à medida que a gente vai lendo James, o James discute que, nessa perspectiva, todo ser humano ele tem um grau de experiência religiosa. Claro que vai ter uns que vai ser muito alto, pessoas que se importam muito com questão religiosa, e alguns que não se importam. Mas todo ser humano, em algum momento, tem sentimentos, né, em sua solidão, como ele coloca aqui, que se relaciona com algo que é maior do que ele. Nem que seja só num nível de discussão, de filosofia, mesmo que isso não seja um sentimento, uma emoção. Assim. Bom, tendo isso em mente, coloco aqui a metodologia de pesquisa, o que foi feito e como foi feito, né? Nós começamos, então, o trabalho com estudo teórico e preparatório, que foi a revisão de literatura e organização desses teóricos, dessas teorias. E também um estudo 1, que eu vou apresentar em seguida. Foi uma coleta de dados inicial com os alunos para mapear essas questões. Fizemos uma análise desses dados. E essa análise de dados também a gente utilizou para planejar um módulo didático, né, que é
uma sequência de aulas. Essa sequência de aulas foi o que chamamos de estudo 2. Analisamos os dados do estudo 2. E esse foi o nosso trabalho. Em todas as etapas nós utilizamos metodologia qualitativa com alguns referenciais metodológicos que vou apresentar em seguida. Aqui sobre o estudo 1, então, foi a aplicação de um pequeníssimo questionário, esse aqui, com 3 questões. Primeira, a gente perguntava para os alunos o que vinha à mente quando eles liam a palavra quântica, que eles deviam escrever nesse questionário. Foi aplicado em 2018. Ainda tinha aulas presenciais no mundo antes da pandemia. A outra questão, pedimos para eles listar os cientistas que eles lembravam. E a outra questão, se eles achavam que esses cientistas poderiam ter alguma crença, alguma religiosidade. Essa questão de associar palavras é o que se fala em TALP, que é uma técnica de associação livre de palavras, que é usada há bastante tempo, principalmente em estudos sobre representação social. A gente analisou essas associações de palavras com um programa chamado Iramutec, que permite fazer relações de similitude entre as palavras que os alunos respondem. E as demais questões utilizamos o IBM o SPSS, né, para categorizar apenas. Aqui a interface do Iramutec como ele é um programa, ele é de grátis, né, ele é de fácil acesso, desenvolvido por pesquisadores na França, mas tem em português também. E ainda no estudo 1, então, a gente fez esse questionário, mas a gente teve também uma segunda etapa do estudo 1, foi fazer entrevistas com professores de física. Não sei se vocês lembram ali na revisão, tinha aqueles autores holandeses que falavam do estudo Delphi e o Costa-Beltrán que falava que não havia concordância sobre os temas a serem ensinados. Então a gente pensou, bom, por que a gente não tenta replicar isso que eles fizeram e entrevistar professores de física universitários quais tópicos eles achavam que tinham que ser ensinados de física quântica. Então a gente fez isso, né? Entrevistas semi-estruturadas, né? Com essa pergunta guiando a pesquisa. Que tópicos e a sequência o senhor ou a senhora considera de extrema importância para um módulo didático de física quântica no ensino médio? Então nós tivemos um mapeamento aí de quais tópicos de quântica levar. E a gente fez depois uma nuvem de palavras e uma listagem simples, também utilizando o Iramutec. O estudo 2, que é a aplicação em sala de aula, a gente conduziu isso na forma de um estudo de caso, né? Na acepção do STAKE, que fala sobre estudos de caso. E a gente reaplicou aquele questionário inicial no começo das aulas e no final das aulas, para ver como que a representação social dos alunos e também a concepção sobre religiosidade dos alunos se modificaram com as nossas aulas. Trabalhei numa escola aqui de Gravataí, onde eu moro, Escola Heitor Villa-Lobos, um colégio estadual, que aliás é um excelente colégio, uma estrutura bem boa, deu para fazer um trabalho bem legal, presencial. Para analisar os dados, a gente usou também a teoria de Corbin e Strauss, que é a teoria fundamentada em dados, né? Significa analisar os dados qualitativos, né? Por exemplo, eu gravava as aulas, tudo que eu falava que os alunos respondiam, né? Depois transcrevendo todos os áudios, analisando linha por linha, a gente podia observar como é que se dava o entendimento dos alunos sobre quântica e também sobre religiosidade, os assuntos que nos interessavam. E fazendo essas análises, a gente pode tentar fazer um diagrama, que é o que o Corbin e Strauss fazem, observando, né, quais são as categorias que surgem, né, quais são os temas mais importantes do trabalho. No caso, vai ser física quântica, vai ser história e epistemologia, vai ser religiosidade. E a gente vai observar através de um diagrama como essas coisas se relacionam. Então, vou falar aqui com vocês os resultados das discussões. Só um segundo. Bom, um pouco pequeno aqui para mim, não sei se vocês conseguem enxergar, talvez aumentando a tela. O estudo 1, então, etapa 1, com aquele pequeno questionário, a gente aplicou aquele questionário em 13 escolas estaduais de Porto Alegre.
da Grande Porto Alegre, uma em Gravataí, que é a região metropolitana de Porto Alegre, e 291 alunos responderam esse pequeno questionário. Aqui à esquerda, se não me engano, este aqui é a rede de similitudes que saiu da escola em Gravataí, e aqui uma escola em Porto Alegre, o Flores da Cunha. Então, retomando, né, a gente pediu para os alunos escreverem naquela primeira questão do questionário o que vinha à mente quando os alunos liam, ouviam, enfim, a palavra quântico. Eles deviam escrever as palavras ou expressões que vinham à mente. E daí a gente transcreve isso, coloca numa planilha do Excel e joga dentro do Dinamotech e faz ali os comandos direitinho para ele construir uma rede de similitude. Ou seja, ele vai ver como as respostas dos alunos se relacionam, quais palavras são mais lembradas, né? Por exemplo, aqui no centro, na imagem da esquerda, tem física como uma bolinha mais grande. Quanto maior essa bolinha, significa que esse termo foi mais lembrado. E aqui como ele se relaciona com outros termos. Por exemplo, dos 10 alunos que responderam física, dos alunos que responderam física, 10 deles também escreveram a palavra quantidade. E assim por diante. Então, a gente vê que física aparece como termo central, depois tem ciência, química, aqui termos mais periféricos, chato, buraco de minhoca, viagem no tempo. Aqui, por exemplo, filme, Homem-Aranha, e etc. E aqui na imagem da direita, também física aparece como termo central, ou seja, alunos lembram sempre física quando ouvem quântica. E agora a questão é enxergar aqui, mas em algum lugar, agora não lembro aonde, mas alguns alunos também responderam água, ou oceano, lembrando lá o trabalho da Hilgard e do Moreira, né? Aqui, por exemplo, nesse cluster, esses grupos são chamados de cluster, né? Esses balãozinhos maiores. Por exemplo, nós vemos que uma pessoa respondeu cartas, profeta, astros, esoterismo e tarô. Outra pessoa respondeu, por exemplo, shampoo quântico, terapia quântica. Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque essa imagem lembra bastante a questão do núcleo e da periferia, né? De uma representação social. O que os alunos pensam sobre esse tema. É claro que isso não é representação social literalmente, né? Isso é uma análise das respostas, né? Uma rede de similitude. Só que a rede de similitude lembra uma representação social, lembra a forma, né? Com núcleo e periferia. Então, nós partimos desse pressuposto, então, que isso aqui poderia ser relacionado com a representação social dos alunos. E aqui nos alunos da direita, a gente viu que algumas ideias mais místicas aparecem na periferia. E poucas coisas relacionadas de fato com a quântica, como, por exemplo, dualidade, efeito fotoelétrico, ou o nome do cientista também não aparece em nenhuma das duas redes de similitude, né? Que é uma coisa que a gente desejava modificar. Perdão. Sobre os cientistas que eles lembravam ainda naquele pequeno questionário, este histograma aqui foi se não estou enganado, do Flores da Cunha. A gente aplicou no Flores da Cunha, né, no Rio Branco. Em Gravataí foi no Heitor Villa-Lobos. O nome mais lembrado pelos alunos, entre cientistas, do Einstein, seguido do Newton, aqui Galileu Galilei, entre outros. É engraçado também que aqui, com 5 lembranças, aparece Tony Stark como um cientista lembrado. Bruce Banner também, são cientistas da ficção, né, do Homem de Ferro e Hulk, mas os alunos lembraram também. Alguém lembrou aqui duas pessoas lembraram do Fernando Haddad, porque era 2018, era época de eleição, né? Então, acho que o Fernando Haddad ele estudou ciência política, eu acredito. Então, algumas pessoas lembraram também, entre outros nomes. E da questão da religiosidade, né? A última questão do questionário, se os alunos achavam que esses cientistas poderiam ter alguma crença, alguma
ele botou aqui nessas categorias. Alguns alunos tinham certeza da religiosidade, poucos alunos, né? Certeza que os cientistas eram todos religiosos. Já um número um pouco maior tinha certeza da não religiosidade, ou seja, cara, não, ciência só pode ser feita por ateus. Com um número maior no colégio Heitor Villa-Lobos, que foi onde a gente conduziu as aulas, né, o módulo didático após esse estudo. No Flores da Cunha, por exemplo, já teve bem menos alunos. E também uma outra categoria que a gente chamou de resposta aberta positiva, que é, digamos assim, uma resposta mais branda, e que dizendo, por exemplo, acho que os cientistas podem ser religiosos. Uma resposta desse tipo a gente enquadra aqui em resposta aberta. Geralmente quando o aluno respondia acho que, ou semelhante, a gente colocava nessa resposta aberta, porque ele não estava cravando, né? Ele só estava colocando ali mais, de forma mais aberta mesmo. Os alunos do Colégio Flores da Cunha aqui bastante nessa categoria. De certa forma, essa categoria é melhor, digamos assim, porque dizendo que os cientistas podem ter religiosidade, podem ser ateus, que na prática é o que acontece, né? E alguns também no incerto que colocaram respostas como não sabe. Aqui os resultados da etapa 2 do estudo 1, isso ainda digamos assim, em preparação para o módulo didático, tá? São as entrevistas semi-estruturadas com professores. Esse é um termo que a gente viu em alguns literatura, professores especialistas, professores universitários que já tinham alguma experiência com ensino de quântica, né? Por exemplo, a professora White foi uma das que participou. O professor que me deu Física do século XX foi um que participou. Professores assim com esse perfil de experiência com ensino de quântica, né? Aqui os tópicos lembrados pelos professores. O que foi mais... Foram 7 professores que entrevistamos aqui, tá um número pequeno, só para ter uma ideia, não era o foco do trabalho, então só para nos ajudar. Mas a gente viu que interferência de fração era o termo mais lembrado e disparado, né? Então, esse termo com certeza tinha que estar. Aí os outros a gente ficou mais para nossa escolha, mas interferência de fração a gente entendeu que precisava ter. E é claro, quando a gente trata de interferência de fração, algumas coisas vão vir na carona, né? Como dualidade onda-partícula, fenda dupla e etc. Só uma nuvem de palavras, também destacando que difração e interferência foram os termos mais lembrados pelos professores. Então aqui, estudo 2, a gente foi então para a sala de aula aplicar. A gente replicou aquele questionário inicial para ter novos dados, né? Que foi um ano depois, podia ter mudado, por mais que a gente tenha conduzido na mesma escola que já tinha aplicado o questionário antes, né? No Heitor Villa-Lobos em Gravataí. Um ano depois, muitos alunos novos de outras escolas, então antes das aulas a gente aplicou de novo o questionário. Não mudou muito. Física continua no meio, também quantidade muito lembrada. Aqui já tem mais uma relação ali com água e oceano, como tinha discutido antes, como animais marinhos, algas marinhas. Temos que a gente não gostaria que aparecesse uma representação social posterior às aulas, né? Aplicando aqui aquele questionário, os nomes dos cientistas são um padrão semelhante ao anterior, e aquelas categorias sobre como os alunos relacionam ciência com religião, também uma tendência semelhante, com alguns alunos ainda certeza da religiosidade e da não religiosidade. A gente entende essas categorias como não muito adequadas, então a gente desejava que elas fossem minimizadas e que principalmente a resposta aberta positiva posterior às aulas ela tivesse uma presença maior. Então foi mais ou menos um mês de aulas, um mês e meio, e foi uma experiência muito agradável. Foi talvez a melhor parte da pesquisa foi poder levar para a sala de aula, né, ver como a nossa pesquisa acontecia na prática, né?
que ficar só discutindo não tem graça, né? O legal é poder aplicar. Aqui no último dia a gente conseguiu fazer uma vaquinha para pagar um ônibus e de Gravatá a gente conseguiu levar os alunos para a URGS, para conhecer a URGS, né? Isso foi uma experiência bem legal, que muitos dos alunos não sabiam da existência da URGS. Alguns tinham me perguntado se ela era uma universidade paga, que eles não sabiam. Então foi algo marcante, que foi importante para a vida deles, né? Ter conhecimento que eles podem ter acesso a uma universidade pública de qualidade, sem precisar pagar mensalidades, né? E o foco da visita na URGS foi fazer o experimento de difração de elétrons, né? Nós já tínhamos discutido a interferência de difração da luz, efeito fotoelétrico, quantização de Planck, da radiação do corpo negro, e no final da aula a gente falou de difração de elétrons e comprimento de onda de de Broglie. Esse tabuleiro isso aqui é um tabuleiro de Galton, que a gente fez uma discussão interessante, que se os elétrons fossem apenas bolinhas, a gente teria que observar uma distribuição gaussiana, né, eles se comportando como esferas. Mas quando a gente faz ele passar por fendas, né, um conjunto de fendas aqui nesse experimento, a gente observa não uma gaussiana, né, mas um padrão de interferência para elétrons que a gente achava que eram corpúsculos, né? Então esse foi o experimento final. E foi bem marcante. E eles também conheceram o Museu de Paleontologia. A diretora do Instituto ficou bastante feliz, ficou uma publicação no SPIN. Foi realmente um momento o melhor momento da pesquisa da dissertação, né? Então, já respondendo um pouco as questões, né? Como foi feita a discussão, por exemplo, de religião ao longo das aulas, de religiosidade, né? Não só religião, tendo em vista a perspectiva do William James. Por exemplo, quando eu questionei, isso é interessante de falar, porque a gente teve as aulas de física e em alguns momentos a gente discutia Planck e tal, ele era luterano, o Einstein, ele era judeu, alguns comentários bem superficiais durante as aulas. E para falar mais precisamente de religiosidade e consciência, eu pedi ao professor de filosofia do colégio um período para que a gente discutisse religião e ciência. Por exemplo, para discutir o panteísmo de Spinoza, né? O Baruch Spinoza, que é um importante filósofo, que, por exemplo, o Einstein acreditava, mas acho que o Schrödinger, se não me engano, também acreditava no panteísmo de Spinoza. Isso é um conteúdo que se vê em filosofia, então a gente tentou fazer uma aula conjunta entre filosofia e física. A gente fez uma atividadezinha que eu chamei de atividade Quem Eu Sou, que todos os cientistas que foram lembrados durante as aulas faziam um pequeno panfletinho ali, entregava para os alunos que estavam em duplas, né? E tinha dicas de quem que a gente estava falando. Por exemplo, aqui o Einstein, né? Primeira dica: nasci em tal lugar, família judia, 1905, publiquei 5 artigos, acreditava no panteísmo de Spinoza, Deus de Spinoza. E daí os alunos deviam descobrir de quem que a gente estava falando, preferencialmente sem usar a internet, né, porque não tem graça, e depois discutir isso com um grande grupo. A gente fez isso com vários cientistas que a gente trabalhou, por exemplo, Feynman, Einstein, Planck, Bohr, entre outros. E depois dessa aula teve uma discussão também, ao final dessa aula, perguntando o que eles acreditavam. Teve um aluno que respondeu algo interessante, que ele disse que é possível acreditar em Deus, né? Ter uma religião, mas não acreditar exatamente tudo da Bíblia. Deus criou a Terra em 7 dias. Acho que sim, né? Que pode ter uma religiosidade, é possível fazer sim e ter crenças, mas não acreditar literalmente. E de certa forma isso é a teoria do diálogo, né? O modelo de diálogo. São minimamente independentes, mas tem conversação, né? Pode entender que esses 7 dias, na verdade, não são 7 dias, são 7 etapas, que podem ser divididas em muitos anos, por exemplo. Não tomar literalmente. Teve, por exemplo, esse tipo de discussão, foi bem interessante com os alunos. Aqui, nós aplicamos ao final da aula um novo questionário, para ver como a representação dos alunos mudou. E aqui à direita a gente vê que realmente mudou bastante. O interessante é que física continua no núcleo, né, dessa representação. Ou seja, é um termo que já estava no núcleo, não ia ser modificado.
mas aparecem termos novos, por exemplo, como pequeno. Eles entenderam que a física quântica era o que tratava das coisas muito pequenas no mundo. Também relacionaram com Planck, com Einstein. Aqui, por exemplo, nesse cluster aparece bastante conceitos de física, né? Corpo negro, efeito fotoelétrico, dualidade, elétron, tamanho, por aí vai, né? E não aparecem, infelizmente, conceitos que poderiam ser relacionados com misticismo quântico. Sobre outras questões também da religiosidade, a gente viu que então eram aquelas categorias lá daqueles histogramas, né? Certeza da religiosidade, certeza da não religiosidade e respostas abertas. Se vocês lembrarem lá dos slides da revisão, a gente vê que na literatura a gente tem aquelas categorias. Categoria de acomodação, a categoria de modelo de acomodação, modelo de conflito, modelo de diálogo e modelo de domínios separados. Isso na literatura tem esses nomes. Então o que a gente fez foi, a gente pode chamar essas categorias que a gente tinha identificado e relacionar com essas da literatura. Né? Por exemplo, certeza da não religiosidade, isso é muito semelhante com a categoria de conflito lá que o Richard Dawkins e o Carl Sagan defendiam. Resposta aberta positiva, que é a mais interessante, né? Categoria de diálogo, modelo de diálogo entre ciência e religiosidade. Aqui também Aqui foi interessante que não foi da pandemia ainda, teve uma greve. Eu encerrei as aulas e na semana seguinte teve uma greve dos professores do estado. Então esse último questionário teve que ser feito online, no Google Forms. Eu aproveitei para colocar mais algumas outras questões que nos ajudaram a identificar e reforçar um pouco mais esse estudo sobre religiosidade. Identificar se os alunos identificavam ciência e religiosidade como compatíveis ou não, por exemplo. Uma escala Likert, né, de 1 sendo discordo fortemente e 10 concordo fortemente. Vocês observam que a gente colocou religiosidade e ciência são incompatíveis. E mesmo assim, com as aulas, com a discussão, com uma certa defesa da tese de diálogo entre ciência e religiosidade, ainda um aluno concordou fortemente e alguns ainda concordaram de forma mais suave. Esse um aluno, por exemplo, seria um aluno da categoria de conflito. E esses aqui, esses três, a gente poderia encaminhar eles, entender eles como sendo da categoria de domínios separados. Mas, claro, como são várias questões, não dá para cravar que esses três são domínios separados, porque às vezes respondiam aqui uma tendência para ver religiosidade e ciência como incompatíveis, mas em outras questões nem tanto. Então, o que aconteceu de fato foi que, na categoria de acomodação, identificando os cientistas como com certeza todos religiosos, depois das aulas não teve nenhum aluno nessa categoria. Então, aqui um zero. Categoria de conflito, a gente observou que teve um aluno que ainda assim entendia religião e ciência como conflito. Categoria de diálogo, que é a que a gente tentou defender, 23 alunos nessa categoria. Um aluno a gente identificou ainda como categoria de domínios separados e 2 ainda incerto. Porque hora colocava que discorda fortemente e hora que concordava fortemente nas questões, então não tinha como ter certeza. Ou também que marcava sempre 5, que sempre ficava em cima do muro, né? Então a gente botou 2 alunos na categoria incerta. Então, tendo esses resultados ali das categorias, a gente tentou fazer esse diagrama que um dos nossos autores da metodologia fala, né? Tentando resumir tudo num único diagrama. As nossas categorias mais importantes aqui seriam ciência e religiosidade, que podem variar de compatível até incompatível. Os alunos podem ver ciência e religiosidade como compatível ou incompatível. E a gente observa também que isso tem relação com a história da epistemologia, que era o nosso objetivo, né? E pode ser acurado ou inacurado. Como assim? Por exemplo, a categoria de conflito, né? Ou seja, que ciência e religiosidade são totalmente conflitantes. A gente entende que isso não é acurado do ponto de vista histórico. Porque se a gente observa a história da ciência e a vida dos cientistas, a gente vê que muitos deles tinham ciência e religiosidade e eles não tinham que abrir mão das crenças deles para fazer atividade científica. Então, por exemplo, a categoria de conflito seria no sentido mais inacurado
enquanto, por exemplo, a categoria de diálogo seria um sentido um pouco mais acurado, né? Seria mais adequado do ponto de vista histórico. Só esclarecer, então, cada conjunto de blocos, assim, na horizontal, na vertical, é uma quantidade de alunos a ser determinada pelo pesquisador. Como 27 alunos responderam esse questionário final, a gente delimitou que cada bloquinho seria 5. Então, como assim? Então, por exemplo, na categoria incerto, tinha 2 alunos, né? Então, se cada conjunto de blocos aqui representa 5, 2, então eles ficam um pouquinho mais perto da origem aqui. 2 alunos na categoria incerto. Como está incerto, a gente não tem como saber se eles se encaminham para um compatível ou incompatível do ponto de vista de ciência e religiosidade. Então, ficou como variando aqui neste sentido de ciência e religiosidade. Contudo, esses 2 alunos, as questões mais de física e de história da física, eles acertaram. Então, a gente colocou essa categoria mais próxima no sentido da acurado e não, por exemplo, aqui para baixo no inacurado, né? A categoria de acomodação, que é os alunos que poderiam responder que os cientistas são todos com certeza religiosos, não teve nenhum. Mas para indicar que ela é uma categoria que existe, que seria possível, a gente colocou como um pontinho ali na origem. Ou seja, não tem alunos, está no ponto 0, mas ela é uma categoria que existe nessa pesquisa, né? Então, com um pontinho ali no diagrama. A categoria de conflito teve ainda um aluno, né? Então ficou aqui bem perto da origem. Mas como ela é uma categoria de conflito do ponto de vista da ciência e religião, a gente colocou esse um aluno como aqui para baixo, né, no sentido de mais próximo do incompatível ciência e religiosidade. E a categoria de domínios separados, né, ainda foram 2 alunos. E é aquela categoria que ela vê ciência e religião como coisas independentes, né? Então, ela é um pouco mais compatível, né? Vê a ciência e religião um pouco mais como compatível do que a categoria de conflito. Então, ficou acima aqui no sentido de um pouco mais se aproximar com compatibilidade. E a categoria de diálogo, então, aqueles 23 alunos, por isso ficou bem afastado da origem, né? Porque são 23. Como é diálogo, então, vê ciência e religião como tendo possibilidade de compatibilidade, né? De um diálogo construtivo, que a gente colocou aqui. Ainda está nesse diagrama ainda não é possível dizer, mas nesse diagrama não dá para ver se a categoria de diálogo ela é acurada ou inacurada, né? Porque ela está uma reta variando desde o inacurado até o acurado. Então, o que a gente fez? A gente colocou... Isso não tem na teoria do Strauss, a gente tentou fazer uma gambiarra, digamos assim, mas que deu certo. A gente colocou um eixo, uma terceira dimensão aqui. A gente viu, a gente estava falando de ciência e religiosidade, falando de história e epistemologia, mas a gente também fala de representação social, né? Então a gente colocou mais uma categoria aqui, mais um eixo no nosso gráfico. E a gente identifica que a representação social, então o pensamento do grupo pode variar desde o reificado, né, que é um termo que o Moscovitch usa para dizer que o pensamento do grupo está mais próximo do que é entendido como mais adequado, né? Então o pensamento dos alunos está mais próximo ou não do conhecimento, digamos assim, correto do assunto, né? E o que a gente observa? Que nesses 23 alunos, dentro dessa categoria de 23 alunos de categoria de diálogo, teve lá os alunos que responderam mais e melhores palavras naquele teste de associação de palavras, né? De evocação de palavras. Por exemplo, os alunos que responderam efeito fotoelétrico, dualidade, eles estavam nessa categoria aqui de diálogo. Ou seja, a gente faz uma elevação, foram cerca de 7 alunos que a gente observou isso claramente, então por isso pega aqui um bloquinho 5 alunos, mais um pouquinho do outro para dar 7, e faz uma elevaçãozinha no sentido de reificado. Ou seja, foram os alunos que para o grupo eles encaminharam a representação social como mais adequada, mais reificado, longe do consensual. E, por exemplo, por que esse morrinho está aqui, nessa parte do gráfico, e não lá embaixo? Porque a categoria de diálogo ela é mais acurada do ponto de vista da história e epistemologia.
Então, essa elevação ela se dá no sentido de representação social reificada e lá perto do vista história e epistemologia, além de ser a mais próxima do compatível aqui entre ciência e religiosidade. Concluindo, então, respondendo as nossas questões de pesquisa sobre como ensinar a física quântica, né? A gente identificou que mapear a representação social do sujeito de pesquisa antes da intervenção pode ser bem útil. Por exemplo, perguntar para os tal termo, no nosso caso quântico, pode ser interessante para ver se os alunos têm alguma associação de uma ideia errada, né? Um misticismo quântico. Delimitar o universo reificado também é importante, você identificar quais são os termos adequados, então, que os alunos têm que aprender sobre esse assunto. A gente fez isso, por exemplo, com entrevistas com professores de física e revisão de literatura também. E a gente utilizou episódios históricos, né, falando dos cientistas. Quando falamos de Max Planck e da radiação da cavidade, nós falamos rapidamente ali com os comentários do que ele acreditava, o Einstein idem, o Bohr idem. E numa aula de filosofia a gente discutiu isso mais profundamente. E se é possível mostrar na educação científica que as crenças não embaraçam o fazer científico? Bom, a resposta é sim, né? Mas é preciso ter em mente que muito mais do que religião é a religiosidade. A religião, sim, ela pode ter embaraçado e dificultado, até impossibilitado fazer científico quando a instituição Igreja Católica perseguiu cientistas. Mas a religiosidade como uma crença pessoal, essa não impossibilita fazer científico, né? Porque toda pessoa, na perspectiva do William James, tem um certo grau de religiosidade, que não precisa ser algo, um deus da cristandade, pode ser só o meu relacionamento com o cosmos, com um panteísmo. E essa religiosidade, ela não impossibilita o fazer científico, às vezes até ajuda, né? Do ponto de vista mais conceitual e filosófico. Nós defendemos uma ética da coexistência, que é, de certa forma, defender aquela tese de diálogo, né? E nos cientistas estudados, que a gente viu, tem variados graus de experiências religiosas. Dos que eram muito religiosos, como Einstein. Alguns autores dizem que o Einstein, nas horas vagas, era praticamente um teólogo, né? De tanto que ele falava de religião. E alguns cientistas que, de certa forma, tentavam combater assim, a religião, que é o caso do Dirac, do Paul Dirac, que ele era, digamos assim, avesso à religião, mas ele se importava com o tema, ele se importava até o ponto de estar combater. Era relevante essa questão para ele. E, de certa forma, a relevância do nosso trabalho se deu por elucidar uma forma distinta de tratar de física quântica com outras abordagens. Os alunos, eu acho que eles gostaram bastante, que é uma foto do último dia, que teve um festinho, sempre bom uma festinha. E antes da pandemia, pelo menos, né? E é algo interessante também, que eles gostaram quando visitaram a URGS, e eles foram no laboratório da escola, que a escola tinha um laboratório muito bom, inclusive com microscópios caros, 18 microscópios caros. Eles, no terceiro ano, eles nunca tinham visitado o laboratório em todo o período dele na escola. Os professores não tinham muito interesse, não sei o que se passa, mas então eles gostaram, por exemplo, isso, né? A escola tem um laboratório e finalmente foi usado. Um aluno respondeu que pensava em cursar física após das aulas e, de certa forma, foi possível valorizar os alunos, né? Mostrar que eles também são importantes e que, se eles querem, eles podem participar da atividade científica, independente das crenças que eles tenham, de onde tenham vindo, pobres, ricos, cristãos ou ateus, eles são convidados a fazer ciência, né? E aqui, usando um termo de Farabi, né? A ciência é uma sociedade livre, que nós procuramos divulgar e defender, não faz qualquer tipo de discriminação. Bom, é isso aqui. Obrigado, então, pessoal, por acompanhar a minha apresentação. Eu passei um pouco do tempo, né? Também a queda atrapalhou um pouco, mas é isso. Espero que tenham gostado.